Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo ótimo, especialmente porque hoje a gente está iniciando mais uma aula de ciência, né? Um momento onde a gente vai ter a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais sobre esse assunto tão legal que a gente estudou durante todo esse bimestre, que foi sobre as plantas, né? Na semana passada, a Jotainara recebeu uma outra gama de atividades que eu fiquei muito feliz. Atividades aí da Linda Júlia, atividades aí do Benjamin, da Ana Beatriz, e eu fico muito feliz, especialmente porque as atividades de vocês estão vindo todas corretas e todas muito bem feitas, caprichadas, do jeito que a Tia Tainara gosta, e eu sei que é do jeito que é para vocês fazerem, né, para já ir se adaptando a fazer as coisas bonitinhas desde pequenos. Na semana passada, nós fizemos a correção e fizemos a explicação sobre alguns tipos de plantas que geralmente a gente encontra, né, na natureza. Vimos que a riqueza vegetal do nosso país ela é imensa, no qual a gente tem a capacidade de estar encontrando diversos tipos de plantas, desde aquelas que são plantas sem sementes, como a gente viu na semana passada, aquelas que possuem sementes, que é as famosas, né, plantas com flores, aquelas que têm sementes, só porque são sementes que ficam protegidas. Também aprendemos um pouco sobre as plantas tóxicas e as plantas exóticas. Lembrando que, sempre um alerta aqui para vocês aí de casa, ter muito cuidado no manuseio de plantas tóxicas, tá bom? Uma vez que elas muitas vezes podem nos fazer mal e agredir diretamente a nossa saúde. A mais comum que a gente encontra geralmente na nossa residência, na casa da vovó, na casa aí da mamãe, é a Comigo Ninguém Pode, que é uma planta que a Tia Tainara mostrou na semana passada e que eu vou mostrar daqui a pouquinho novamente para vocês. Então, assim, todo cuidado é pouco quando se trata da nossa saúde. Evitem estar em contato direto com esse tipo de planta, evitem estar ingerindo ela. E caso se venha acontecer algum tipo de acidentes aí na casa de vocês, por conta da ingestão, né, ou seja, de vocês terem engolido essa planta sem querer, avise para o papai e para a mamãe para que eles levem vocês rapidamente ao pronto-socorro, tá ok? Hoje a gente vai fazer a nossa correção da nossa atividade que foi passada na semana passada. E quando a gente finalizar nossa correção, nós iremos fazer a segunda parte do nosso conteúdo, tá? Explicando essa parte também, que vai tratar diretamente sobre a riqueza dos vegetais, especialmente a riqueza vegetal do nosso país. Nós iremos observar que o nosso país ele tem uma riqueza vegetal enorme. Geralmente os estudiosos falam que a flora do Brasil é uma das maiores. Sempre quando a gente fala em flora, nós estamos falando em tudo que inclui plantas, tá bom? No Brasil nós temos uma grande flora, especialmente porque a gente vai ter várias áreas onde essa biodiversidade vai ser elevada, como é o caso, por exemplo, da floresta amazônica, que é uma das maiores florestas do mundo e que tem uma biodiversidade bastante completa, né, e complexa também, tá ok? Então, se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre as plantas, um pouco mais sobre essa biodiversidade, que acaba, de certo modo, abraçando todo esse Brasilzão, não perde no momento dessa aula de hoje que a gente vai aprender muita coisa junto, tá certo? Então vem comigo que a gente vai iniciar. A nossa atividade de hoje que nós iremos corrigir é a atividade da página 39 e 40. A Tainara vai fazer um comentário com vocês. É super importante que todas as vezes quando vocês fizerem a atividade, ou caso fazerem a correção, vocês coloquem a data, tá bom? Que a atividade está sendo feita ou que a atividade está sendo corrigida, para que desse modo vocês futuramente tenham a certeza que a atividade foi feita e foi corrigida, tá certo? Então vamos lá. A gente viu semana passada sobre a diversidade de plantas e os tipos de plantas que geralmente a gente encontra no ambiente. A primeira questão ela diz assim: observe as imagens de algumas plantas. Nós temos aqui, né, uma samambaia, temos aqui uma plantinha ornamental, uma lavanda e outra plantinha ornamental, né, uma árvore. E a gente consegue observar que elas têm algumas semelhanças entre si, mas também elas possuem muitas diferenças, né? A letra A pergunta logo para vocês: quais são as partes da planta que podem ser vistas em quase todas as plantas? Se a gente for observar as imagens, né, de acordo com a imagem que a gente está analisando, essas 4 imagens, a única estrutura que a gente consegue ver em todas elas são as folhas. Ah, professora, mas eu estou vendo flores, mas as flores a gente só está vendo aqui na lavanda. Aqui na samambaia, por exemplo, não é nenhuma planta que dá flor, né? Então, assim, não é uma estrutura que a gente vê. Ah, professora, mas nessa planta eu estou vendo caule e nessa aqui também. Ok, tudo bem.
Mas acontece que nessa plantinha aqui, representada por A, e nessa representada por B, infelizmente a gente não consegue fazer a localização do caule, tá bom? A gente só consegue fazer a visualização total em todas as plantas das nossas folhas. Sendo aí a resposta correta, as folhas, né? Lembrando que as folhas, gente, elas são estruturas super importantes para a sobrevivência da minha planta, especialmente porque são essas folhas que conseguem absorver a luz do sol e fazer com que a minha planta desenvolva o processo de fotossíntese. É o processo de fotossíntese que faz com que a minha planta ela produza o próprio alimento, e a produção desse próprio alimento garante que esse ser, né, ou seja, as minhas plantinhas, elas continuem vivas, crescendo perfeitamente e, obviamente, fazendo todas as suas funções na natureza, como, por exemplo, a função de estar produzindo alguns gases que são responsáveis pela nossa respiração e de estar purificando o ar. A letra B ainda se trata também de uma observação dessas plantas, e ela diz o seguinte: uma dessas partes nem sempre pode ser vista, mas sabemos que ela está lá. Que parte é essa e qual a sua importante função? Algumas pessoas, quando enviaram a atividade, disseram que era os frutos, né? Que nem sempre a gente consegue ver os frutos. Mas, na realidade, aqui nessa questão, o que a gente não consegue ver em todas as plantas, né? Aliás, nenhuma delas aqui, mas que a gente sabe que ela está lá, são as raízes, tá bom? As raízes nós vimos que elas são extremamente importantes. Apesar delas quase nunca serem vistas por estarem logo abaixo do solo, elas são importantes porque elas acabam fazendo a retirada de água e sais minerais do solo, além de estar transportando também essa água e esses sais minerais por toda a planta, ajudando desse modo no seu processo de crescimento e desenvolvimento. Então, assim, não é porque nós não a vemos que ela não cumpre aí a sua função e o seu papel super importante para que as minhas plantinhas, né, permaneçam vivas e crescendo de forma perfeita. Olha só, a tia Tainara falou lá no início hoje sobre a plantinha Come a Vida Ninguém Pode. A Come a Vida Ninguém Pode é essa plantinha aqui que a tia está apontando a seta, tá bom? Ela geralmente é muito comum ser encontrada aí nos jardins, especialmente nos jardins brasileiros, aqui no Piauí, especialmente porque ela é uma planta que se adapta muito bem ao nosso clima e ao solo daqui também. Então, evitem estar em contato direto com essa planta, especialmente evitem estar rasgando ela, né, e levando as mãos aos olhos ou então à boca, porque essas plantinhas, elas infelizmente têm umas substâncias tóxicas que podem trazer alguns danos, né, para a nossa saúde. Lembrando que esses danos podem ser tão agressivos que podem levar à morte do indivíduo. A segunda questão, inclusive, vem falando sobre essas substâncias tóxicas. E ela diz o seguinte: por que as substâncias tóxicas são consideradas um mecanismo de defesa dessas plantas? Explique. Na realidade, nós conversamos sobre isso semana passada, mas eu vou fazer aqui novamente um relembrete para vocês. As plantas, elas não produzem essas substâncias pelo simples fato delas serem más, né, ou ruins. Na realidade, as nossas plantinhas, elas vão produzir essas substâncias tóxicas como uma ferramenta de defesa, né? Como todos vocês já devem saber de casa, as nossas plantas, elas não têm a capacidade de se locomover, ou seja, elas não têm uma movimentação como, por exemplo, a de um animal. Como elas não têm esse poder de estar se locomovendo de um local para o outro, por conta própria, muitas vezes elas ficam, né, sempre muito dispostas, aí ficam sempre muito acessíveis para alguns predadores. E aí, para se proteger desses predadores, principalmente predadores que se alimentam diretamente de plantas, muitas vezes essas plantas, elas acabam, ao longo da vida, né, desenvolvendo esses compostos, essas substâncias químicas, que são substâncias tóxicas. E essas substâncias tóxicas, elas ajudam nesse processo de defesa dessas plantas, né, fazendo assim com que o tempo de vida delas no ambiente aumente, porque imagina só, a plantinha já não consegue se locomover, se ela não tivesse nada defendendo ela, provavelmente ela iria ter, né, ela ia ter uma certa consequência ruim, e aí todo o seu trabalho de construir suas folhas e os seus frutos iria por água abaixo. A terceira questão é uma questão que eu sei que vocês gostam muito, porque é um caça-palavras e é um caça-palavras que envolve também pintura, né? Ela diz o seguinte: pinte o caça-palavras de acordo com a legenda
e descubra as partes das plantas e suas funções. Nós temos aqui a nossa árvore e aqui a gente vai ter um quadro, né? Onde esse nosso quadro ele vai estar demonstrando algumas dicas para a gente estar pintando. Vamos lá seguir o que as dicas diz. A gente vai pintar de azul o nome da parte da nossa plantinha que envolve e protege as sementes. Nós já vimos em uma outra ocasião que a parte que protege a nossa semente, né, e que de certa forma envolve essa semente, são os nossos frutos. Esses frutos vão ter essa semente guardadinha lá dentro dele, e desse modo ele consegue fazer o seu processo aí de reserva, nesse processo de proteção. De verde, então aqui é azul, ok. De verde nós iremos pintar a parte da planta que é responsável pela reprodução da planta. A parte da nossa plantinha que é responsável pela reprodução dessa plantinha é a flor, tá bom? A gente viu também em outro momento que a flor ela vai ter de dois tipos, uma flor masculina e uma flor feminina. Ambos, né, vão ter órgãos reprodutivos femininos e órgãos reprodutivos masculinos, que vão auxiliar aí no processo de reprodução dos vegetais. De vermelho, nós iremos pintar o nome da parte da planta que sustenta folhas, flores e frutos. O nome da parte da planta que sustenta tudo isso é o nosso caule, tá bom? Ele é como se fosse os braços, as pernas, o coração da nossa plantinha. E ele tem esse superpoder de estar sustentando as flores, as folhas e também os frutos. Vocês irão pintar de vermelho. De amarelo, nós iremos pintar a parte da planta que dá origem a novas plantas. A nossa plantinha ela pode ter origem, né, de diversas formas, mas de modo mais comum elas têm origem através das sementes, tá bom? Então aí você vai estar pintando essa florzinha, né, essa palavra semente, no seu caso, as palavras aí da árvore, da cor amarela. E aí o que acontece? Essa semente ela dá origem a novas plantas, especialmente porque dentro da semente a gente vai ter um embrião. E esse embrião ele vai crescer e vai acabar se desenvolvendo em um novo indivíduo. Você vai pintar de alaranjado o nome da parte da planta que produz alimento na presença da luz solar. O nome da parte da planta que produz alimento vai ser a nossa folha, como nós já citamos anteriormente. A folha ela vai ter a capacidade de absorver a luz solar. E quando ela termina de absorver essa luz solar, junto com outros compostos que ela absorve do ambiente, ela consegue aí estar produzindo alimento na presença da luz, tá bom? E essa produção de alimento, ela se dá especialmente durante um processo chamado fotossíntese. De marrom, você vai pintar o nome da parte da planta que fixa-se na terra. O nome da parte da planta que se fixa na terra é a nossa raiz, tá bom? Essa raiz ela vai se fixar na terra, vai ajudar a planta a estar absorvendo sais minerais e água para ser distribuído por toda a planta e desse modo ela conseguir crescer direitinho. Ufa, pronto, né? Agora a gente chega na nossa segunda parte da aula de hoje, que é a explicação sobre a riqueza vegetal. Aí a gente tem já uma conversinha, né, na página 41, da Atena e da Maria. Aliás, a Atena e da Eva, aonde a Eva diz assim: você já parou para observar os vegetais que existem ao nosso redor? E aí, vocês aí de casa já pararam para observar a quantidade de vegetais que vivem ao nosso redor no nosso dia a dia? Aí a Atena responde: nossa, Eva, como eles são diferentes, né? Se a gente for parar para observar todos aqueles vegetais que vivem em torno da gente no nosso dia a dia, a gente vai ver que cada um tem as suas particularidades, né? Que cada um vai ter as suas diferenças, e são justamente essas diferenças que tornam a vegetação do nosso país tão rica e tão biodiversa. O Brasil, gente, ele apresenta uma grande diversidade vegetal. No caso que é tanta planta, né, que existe no nosso país que a gente não consegue, de fato, estar dizendo ao certo quantas espécies existem nele. São milhares e milhões de espécies que já foram descobertas, de espécies vegetais que já foram descobertas, e outras milhares que ainda continuam sem ser descobertas pela ciência. Uma das principais explicações por essa grande diversidade no nosso Brasil é justamente porque o nosso país ele é um país que ele tem 6 biomas. A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampas. E é o que acontece? Cada bioma desse tem as suas particularidades e diferenças
quando a gente fala principalmente em condições ambientais, como condições de temperatura, condições de disponibilidade de chuva, condições de solo. Por ter essas várias diferenças, todo o nosso país ele se torna um local super propício para o desenvolvimento de milhares de plantas. Essas plantas elas passam a se desenvolver e ocupar todo o nosso território brasileiro. Os nossos vegetais, eles geralmente se espalham, né, os seus ramos, as suas raízes, folhas, em qualquer pedaço de solo. Como nós já vimos, né, em outra ocasião, a única coisa que as nossas plantas elas realmente obrigam, né, meio que do solo, é que esse solo ele esteja em condições favoráveis, como por exemplo condições onde a gente tenha disponibilidade de umidade, que é a disponibilidade de água, aonde nesse solo a gente tem ali pedaços, né, de matéria orgânica, por exemplo, o resto de folhas e animais, aonde a gente tem minhocas trabalhando, porque elas ajudam também no processo de fertilidade do solo. Mas além dos nossos vegetais eles conseguirem crescerem sobre pedaços de solo, é válido ressaltar que os vegetais eles também conseguem estarem se desenvolvendo em outros lugares que muitas vezes a gente considera inabitável, como é no caso de rochas que estão totalmente cobertas por gelos, né, no topo de montanhas e até mesmo no deserto. Em todos esses lugares é possível a gente estar encontrando plantas e essas plantas, né, elas fazerem parte da riqueza do nosso país. E aí, desse modo, a gente consegue observar a importância, na realidade, dos vegetais para o nosso universo, né? Porque além desses vegetais, eles atuarem na melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas, fazendo como, por exemplo, a purificação do ar, a disponibilidade de gases que fazem parte da nossa respiração, eles também servem de fonte de alimento para outros seres vivos, como, por exemplo, os animais ruminantes, nos quais a gente vai aqui entrando os bois, né, os cavalos, os caprinos, que entram ovelhas e cabras, e eles também muitas vezes servem de habitat, ou seja, eles servem de casa para outros animais estarem vivendo. Isso mesmo. Existem alguns animais que eles buscam o caule de plantas, né, que eles buscam a superfície de folhas para estarem tendo esses locais como seus abrigos. Quando a gente fala diretamente da utilização dos vegetais na vida humana, a gente consegue observar o quê? Que o homem, desde o princípio, né, desde quando ele passou a surgir no planeta Terra, ele sempre utilizou os vegetais como matéria-prima para basicamente tudo que ele faz, desde objetos como papel, móveis e medicamentos. Os medicamentos, por exemplo, é uma das utilidades preferidas, especialmente dos países biodiversos, como é o caso aqui do Brasil, aonde, né, nós viemos de um berço totalmente indígena, e por vir de um berço totalmente indígena, a gente tem ainda hábitos de estar curando certas enfermidades, ou seja, certas doenças do nosso corpo com remédios vegetais, ou seja, realmente com plantas, né? Essas plantas, na maioria das vezes, elas podem ser transformadas em remédios por indústrias e por farmácias e serem, obviamente, em um momento posterior, ser comercializadas, ou seja, ser vendida. Quase todos os medicamentos que nós encontramos nas farmácias hoje, eles já tiveram em algum momento da sua produção a inserção, ou seja, eles tiveram a colaboração de uma plantinha ali dentro para ele servir, tá bom? Muito provavelmente algum remédio que vocês já tenham tomado aí na casa de vocês, quando estão gripados, quando estão com dor de barriga, são remédios que tiveram como matéria-prima um vegetal. Além do mais, nós também fazemos a utilização das plantas, especialmente da sua madeira, para estar produzindo muitos objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia, como, por exemplo, a utilização da madeira na produção de colheres, na produção dos nossos armários, na produção das nossas portas, das nossas residências. E o mais importante, e não menos, né, a utilização das plantas no nosso processo de alimentação. Uma vez que, junto com essa diversidade, junto com essa riqueza enorme de plantas que a gente tem no nosso país, nós também temos plantas que elas são o quê? Que elas são comestíveis. São vegetais que estão diretamente relacionados com o nosso processo de alimentação e que nos ajuda, obviamente, a ter uma nutrição variada e balanceada também.
fazendo assim com que a nossa saúde ela seja garantida e, obviamente, cada dia é melhor suprido. Além daquelas questões que a tia Tainara tinha deixado para vocês, tinha ficado também para vocês a hora de investigar. Alguns alunos tiveram a dificuldade de estar fazendo esse folhetinho aqui. A tia vai explicar novamente e aí vocês podem estar fazendo, quem não conseguiu na semana passada, estar fazendo essa semana e encaminhar junto com a atividade que a tia vai estar passando para casa. Diz o seguinte: escolha um vegetal nativo do nosso país para pesquisar. O vegetal nativo significa que é um vegetal que é próprio do Brasil, ou seja, é um vegetal daqui do nosso Brasil. No espaço abaixo, escreva tudo o que encontrar sobre ele. Como ele é chamado, onde ele vive, como é a sua estrutura, partes, se tem flores e frutos e para que ele é utilizado. Além de que você também pode encontrar algumas curiosidades sobre esse vegetal. E aí você pode estar, inclusive, caso você se sinta mais à vontade, estar apresentando essa ficha técnica desse vegetal através de um vídeo para todos os seus colegas. E aí, desse modo, você acaba incentivando eles a conhecer um pouco mais sobre a flora do nosso país. Um vegetal aqui nativo do nosso país e que está muito próximo da gente é o genipapo e o jatobá, que são, inclusive, plantas, né, nativas da nossa região e do nosso Nordeste. Gente, a nossa aula de hoje, ela chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa grande família, né, esse grande reino que é o reino dos vegetais. E, obviamente, que vocês continuem observando o quanto de vegetais vocês têm próximo de vocês e como eles podem fazer a diferença na vida de todos vocês a partir do momento que a gente vê a importância que eles têm, tá bom? Até a próxima semana.